Olá, graça e paz, aqui é seu irmão em Cristo, pastor Francinaldo de Souza, gravando esse vídeo para todas as minhas redes sociais, e eu quero convidar você, nesse presente momento, a abrir a sua Bíblia juntamente comigo, em Mateus capítulo de número 4 e o versículo de número 4, onde a palavra de Deus diz assim: Ele, porém, respondendo, disse: Nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. Eu quero convidar você a refletir comigo sobre esse versículo bíblico. Bem sabemos que esse versículo bíblico foi citado por Jesus após Jesus ter sido conduzido pelos Espíritos ao deserto para ser tentado pelo diabo. E a Bíblia diz que, tendo ele jejuado 40 dias e 40 noites, ele teve fome, ele teve sede, ele estava como um homem, corpo físico como nós. E a Bíblia diz que o diabo se aproximou de Jesus, no versículo de número 3, e disse para ele: se tu é o Filho de Deus, faz com que essas pedras se transformem em pão. E foi quando Jesus se expressou, dizendo para ele: nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. Sabe o que eu aprendo com isso? É que tem muitas pessoas que querem demonstrar quem elas são pelo carro que tem, pela conta bancária que tem, pela casa nova que tem, pela mordomia que vive. As pessoas querem demonstrar quem elas são pelo alimento que elas comem. As pessoas querem demonstrar quem elas são pelas vestes que elas vestem, pelo calçado que ela calça. E elas querem demonstrar quem elas são pelo poder, pelo conhecimento que ela tem. E foi isso que o diabo tentou resgatar Jesus. O egoísmo que as pessoas demonstram quem elas são. O diabo sabia que Jesus Cristo é o Filho de Deus. E a Bíblia diz que Deus é o Criador dos céus e da terra, é o dono de todo o universo. E ele mesmo próprio disse na sua palavra que ele é o dono do ouro e da prata, e ele dá quem ele quer. E que eu aprendo com Jesus nesse versículo de número 4 é que todas essas coisas convêm a nós. A Bíblia até diz no livro de Isaías 1:19, se tu quiseres, tu gozarás do melhor dessa terra. Mas isso não é o principal para nossas vidas. A Bíblia diz que Deus fez uma aliança com o povo de Israel, que são princípios de Deus para nossas vidas no dia de hoje, em Deuteronômio 29, ao versículo 9, onde diz: se guardares os meus conceitos e guardares a minha palavra, então prosperará em tudo que fizer. Está na Bíblia, Deuteronômio 29, 9. Mas isso não é uma forma de nós demonstrar quem nós somos, provando com o egoísmo daquilo que nós temos. E Jesus tinha todo o poder, toda a autoridade, mas ele não precisava provar para o diabo com egoísmo, com o poder, com a autoridade, que ele era o Filho de Deus, se exibindo daquilo que ele tinha. E quantas pessoas no dia de hoje estão preocupadas em demonstrar quem elas têm com a mordomia que elas vivem, com o carro novo, com a moto nova, com o calçado novo, com a veste nova, com o alimento que ela come, que ela se alimenta. Elas tentam demonstrar quem elas são. E o que, com a conta bancária que elas têm. E o que Jesus quis transmitir nessa mensagem para os nossos dias é que não adianta ter todas essas coisas e não ter uma submissão à palavra de Deus. Foi por isso que ele disse: nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. Ele estava dizendo: o que adianta ter um carro novo? O que adianta ter uma casa nova para os nossos dias? O que adianta vestir uma roupa do ano? O que adianta ter um calçado bonito? O que adianta comer o melhor na sua mesa, a picanha, a lasanha, o que for, e não ter uma vida com Deus? E ele, hoje, no dia de hoje, tem muita gente, lamentável dizer, inclusive no meio da igreja, no meio do povo de Deus, pessoas querendo demonstrar quem elas são pelo que têm.
mas espiritualmente elas estão pobres, podre e miserável, porque não tem temor, não tem submissão, aliança com Deus. E eu volto para Deuteronômio 29 e o versículo de número 9. Se guardares o meu conceito e a minha palavra, prosperará em tudo que fizer. Então, esse texto bíblico, ele influencia a obediência à palavra de Deus. Nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. Aonde você vai chegar, aonde você quer entrar no reino de Deus, se não tem uma submissão dessa palavra. Então, o conselho do próprio Senhor Jesus, em Mateus, capítulo de número 6, versículo de número 19 e 20, foi esse: não ajunteis tesouros na terra, onde a traça, a ferrugem e tudo consome, e onde os ladrões minam e roubam, mas ajuntai tesouro no céu, onde nem traça nem ferrugem consome, e onde os ladrões não minam e nem roubam. Porque onde tiver o vosso tesouro, aí estará o vosso coração. É lógico que Deus, de maneira alguma, Ele não quer que você prospere. Ele não quer que você viva o melhor dessa terra. Mas Ele fez questão de dizer que não vai adiantar você se exibir, se demonstrar pelo que você tem, pelo que você vive, se não tiver uma vida de submissão à palavra de Deus. E Ele foi bem claro. No versículo de número 33, ele disse: mas buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas serão acrescentadas. A obediência à palavra de Deus, ela te promove a você viver o melhor dessa terra. Tem que existir uma preocupação em estar de conformidade com a palavra de Deus para viver o melhor dessa terra. Ao contrário de muito que tem se preocupado em ter um carro novo, uma casa nova, uma conta bancária, com medo melhor para demonstrar que ela está bem, mas espiritualmente ela não tem Cristo, ela não tem Deus na sua vida, não tem obediência à palavra de Deus. E a Bíblia diz, no versículo 34, não vos inquieteis pelo dia da manhã, porque o dia da manhã não nos pertence a nós, mas cuidará de si mesmo, e basta a cada dia o seu mal. Meu amigo, minha amiga, se preocupe em ter uma vida de conformidade com a palavra, e com certeza Deus providenciará o melhor dessa terra para você. Eu finalizo dizendo, Provérbio 15, o versículo de número 17. Melhor é um prato de hortaliça onde há o amor, do que o boi gordo e ali habita o ódio. Quantas pessoas estão se alimentando de hortaliça, de verduras, mas estão felizes, estão gratas, servindo a Deus na obediência à sua palavra, deita no seu leito com paz, com alegria, com descanso, consegue dormir. Mas quantas pessoas estão de carro do ano, conta bancária, casa nova, calçado caro, veste cara, comendo picanha, lasanha, o melhor daquilo que tem na sua mesa, porém, com ele habita o ódio, habita o rancor, não tem paz, não tem sossego. Quando deita na cama, a depressão, a solidão toma conta da sua vida. Mas eu venho aqui para dizer para você que nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. Se submeta à palavra de Deus e Deus providenciará o melhor dessa terra para você. Eu quero finalizar dizendo para você e profetizando na sua vida, Filipenses 4:19. O meu Deus, segundo a sua riqueza, segundo o seu poder, Ele suprirá toda a tua necessidade. Um forte abraço do pastor Francinaldo de Souza. Reflita sobre isso e que Deus te abençoe em nome de Jesus.